Bem-vindos ao canal Deu vs Life. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Carol, pra quem não me conhece. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre coronavírus, principalmente aqui na Austrália, porque eu moro aqui na Gold Coast, mas de uma forma geral, como que o coronavírus está transformando a nossa cabeça, né? Tem gente que tá em pânico, tem gente que ignora totalmente, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo! Existem dois grupos de pessoas, né? As pessoas que estão entrando em pânico por causa do coronavírus e as pessoas que estão ignorando totalmente o coronavírus. Então, nenhum nem outro é uma coisa boa nesse momento. Há 2 semanas atrás começou um surto, assim, né? De um pânico das pessoas e deu aquela história inteira do papel higiênico. Então, sumiu o papel higiênico nas prateleiras do supermercado, não se achava mais papel higiênico, então as pessoas começaram a brincar muito nas redes sociais sobre isso. Eu, na minha opinião, naquela época, eu até pensei, sabe, isso é coisa, né, coisa da mídia, ou isso talvez até seja uma estratégia de marketing do próprio supermercado. Eu não levei muito, né, a sério na época, então faz mais ou menos 2 semanas que começou, assim, essa questão do papel higiênico. Inclusive, nesse meio tempo, entre 2 semanas e a semana que a gente tá agora, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, uma família de Toowoomba, que é uma cidade aqui perto da Gold Coast, eles compravam sempre o papel higiênico online. E eles sempre compravam uma caixa com 48 rolos de papel higiênico. E a mãe, né, da família, ela pediu 48 caixas por engano. Então, chegou 48 caixas de rolos de papel higiênico na casa dela. Simplesmente, né, na porta, bateu lá o carinha e disse, tem pra entregar 48 rolos. E a mulher ficou, meu Deus do céu. Então, dizem que hoje ela até, inclusive, ajuda a comunidade, tá revendendo, não sei, enfim. Então, também tem casos assim, foi lá na Europa o primeiro caso de um vendedor daquelas maquininhas, sabe, de brinquedos. Que tu vai lá e bota $1 ou $2 e tu tenta pegar o que tem uma garra assim, né? Que tu tenta pegar o bichinho de pelúcia. Então, esse cara, né? Ele tinha um business pequeno, ele tirou todos os bichinhos de pelúcia dentro da máquina e ele colocou papel higiênico ali dentro, gente. Então, assim, começaram a sair umas coisas aqui, umas coisas ali. Eu pensei, isso aqui não acho que não vai dar em nada, pensei, né? Gente, fui no supermercado ontem, não tem papel higiênico. E não só papel higiênico, como massas, né? Macarrão, arroz, né? A gente sempre comprou aqueles... Tem um pacote de arroz que vende aqui no Coles, que é de 6 ou 8 quilos, se não me engano. Não tem mais. Então só sobram aqueles menores, pequenininhos, assim, normalmente os mais caros. E tá um surto, assim, de pânico, né, das pessoas. As pessoas estão realmente começando a entrar em pânico. E o que acontece? No pânico, elas querem estocar. Só que elas não querem estocar para 1 mês. Elas querem estocar para 1 ano. Então, elas vão lá e enchem o carrinho. E aí, a gente vê essas prateleiras vazias. Então, a ideia era buscar algumas coisas enlatadas e tá sem nada. Olha só. Esse aqui é o supermercado de Benoa. Até a seção dos ovos, ó. Realmente, o pessoal tá ficando assustado. Os supermercados aqui da Austrália, eles já estão fazendo, né, o que eles podem. E eles já estão liberando somente, por exemplo, 1 pacote de papel higiênico por pessoa. Alguns itens só por pessoa, como macarrão, feijão, arroz, enlatados. Então, eles estão também controlando para que não saia uma pessoa... com um monte de coisa e aí não vai ter pra todo mundo, porque esse é o problema, gente. Se a gente entrar em pânico nessa hora e a gente fizer isso, a gente vai estar, na verdade, prejudicando outras pessoas, porque não vai ter comida para as outras pessoas. Então, tu tá só pensando em ti. Então, isso é uma coisa assim que realmente começou a acontecer aqui na Austrália. Já falei com amigos, tá acontecendo aí no Brasil também, já tô sabendo. Tem um amigo meu hoje mesmo que me mandou mensagem de manhã dizendo que no Zafari parece que também algumas prateleiras já se vê produtos em falta. Bem importante, pessoal, se vocês estão preocupados, né, estão pensando aí em ir no supermercado, querem estocar, não tem problema, mas assim, vamos fazer a coisa consciente. Então, primeira coisa, antes de tudo, é a gente olhar o que a gente tem em casa.
Sabe aquele armarinho que tá lá no fundo, que tu nunca mexe, deve ter feijão, deve vencido, arroz vencido? Dá uma olhada naquele armarinho primeiro. A segunda coisa é olhar o teu freezer. Tem muita gente que, né, adora congelar uma comida e aí tem comida ali de anos, eu acho, sabe? Então olha o teu freezer, olha o teu armário, aí olha a tua geladeira. E aí, na hora que tu for comprar, tu compra consciente. Então, tu pode até fazer uma compra para um mês, né? Programar para um mês. Mas pensa bem o que tu vai, né, comprar. Tu não precisa comprar desesperadamente milhões de papéis, de rolo de papel higiênico ou milhões de feijão e arroz. Tu não vai comer feijão e arroz por um mês. Então, vamos ser mais inteligentes na hora da nossa compra, na hora de ir no supermercado e não sair comprando que nem louco pensando que é o fim do mundo. Porque assim, pessoal, se tiver que ficar em quarentena, que nem lá na Itália, não é o fim do mundo, não é um problema, né? Ficar em casa ali 2, 3 semanas, não sei até quanto tempo. A gente vai continuar tendo energia, vai ter internet, vai ter o gás, mas assim, né? Não tá acontecendo o pior dos piores, né? Então, talvez ficar em casa não vai ser tão ruim. E aí vocês podem também, vamos tentar pensar o que é bom, né? O bom de ficar em casa. Pode ser aquele momento que tu queria muito fazer um curso, né? E é o momento exato que tu vai estar ali, vai estar confinado, vai estar super produtivo fazendo aquele curso que tu sempre queria. Tem muita gente que quer trabalhar com a internet. Esse é o momento, gente, de produzir muito conteúdo, que as pessoas vão estar mais ligadas em redes sociais, vão estar mais ligadas na internet, vão estar mais em casa, né? Gastando seu tempo. Então, se tu tem já aí uma audiência, né? Que tu trabalha, que tu já tá focado em fazer conteúdo, essa é a hora de fazer mais conteúdo, trazer bastante coisa legal pro pessoal poder te ouvir, né, em casa, enfim. Eu falei bastante já, eu acho. Não sei, mas tem tanta coisa pra falar do coronavírus que eu já até me embolo. Vamos lá, vamos falar para as pessoas que ignoram totalmente o coronavírus, né? Então, tenho vários amigos, assim, que falam: ah, é só uma gripe, não te preocupa, não vai dar em nada, vem pra festa. Só que eu acho um pouco, assim, de irresponsabilidade a gente pensar que é só uma gripe. Primeiro porque não é uma gripe. A Organização Mundial da Saúde, ela declarou ali no dia 11 de dezembro uma pandemia, né? O que é uma pandemia, Carol? Então, pandemia é diferente de epidemia. Então, uma epidemia, por exemplo, é quando você tem uma gripe, né? E ela acontece, ela tem um pico alto e ela vai baixando. Por exemplo, uma gripe no inverno, normalmente as pessoas pegam mais gripe no inverno, então aumenta o índice de gripes no inverno, mas depois baixa. É uma epidemia isso. Uma pandemia é quando existe uma epidemia quase que ao mesmo tempo ao redor do mundo. Então é o caso do coronavírus, que começou lá na China e aí foi para outros países ali da Europa, na Ásia, então já quase que ao mesmo tempo. E aí, né, lógico, o que a gente tá notando, né? Então, preços baixos das passagens. Então, gente, eu sou a pessoa que mais ama viajar nesse mundo. Não sei se mais do que tu. Mas assim, quando eu comecei a olhar as passagens baratíssimas pro Japão, nossa, pra Europa. Inclusive eu tinha uma trip marcada pra Europa. Esse ano, pra julho e agosto, eu e meu namorado, a gente ia fazer uma trip pela Europa pra comemorar a nossa residência da Austrália que a gente ganhou no ano passado. Então é um sonho que eu tenho há muito tempo de conhecer a Europa. E assim, não tem como viajar. Eu não vou viajar porque não há um medo do vírus, não é isso que eu vou pegar o vírus. Já disseram, inclusive, que pessoas com menos de 50 anos que têm o vírus, se ficarem em casa, cuidarem como se fosse uma gripe e se alimentarem bem, né, não vai acontecer nada muito, muito grave. Então, mas não é essa a questão. Eu acho que é uma questão de pensar no próximo, na verdade. Porque o que não dá é todo mundo ser infectado ao mesmo tempo. Então, tu já imaginou? O que a gente precisa fazer a gente precisa fazer com que a velocidade desse vírus se propague menos possível, mais devagar possível. E pra gente fazer isso, a gente precisa desse isolamento social, que chamam, que a gente tentar evitar de ir em festas agora, de ir em bares, lugares onde tem muita aglomeração de pessoas. É lógico, ninguém quer ficar em casa, ninguém quer ficar trancado em casa.
Mas a gente também pode segurar um pouquinho por um tempo. A gente não precisa sair agora fazendo festa e sair viajando o mundo só porque tá tudo barato e ignorar a questão do vírus, sabe? É um trabalho coletivo, né, gente? Então, eu entendo, talvez esse vídeo, né, tem muita gente que vai dizer que esse vírus foi implantado, que foi a China que criou esse vírus, vai dizer também que é só uma gripe, vai dizer que é bobagem, coisa da mídia. O fato é que o coronavírus, ele tá batendo na nossa porta. Aqui na Austrália, a vida continua normal, tá? Então, falando um pouquinho aqui da vida na Gold Coast, continua normal, mas a gente já nota essa questão do supermercado, né? Com a falta de alimentos, as pessoas estão entrando em pânico. O meu flatmate, ele é da Inglaterra. Ontem ele perdeu o trabalho, ele trabalha num bar ali em Surfers Paradise, e o chefe falou pra ele que eles estão pensando em fechar com essa questão, não estão dando dinheiro, então eles estão demitindo já as pessoas. E esse meu flatmate tá voltando pra Inglaterra, porque ele tá preocupado que a Austrália, ela tranque, né, fecha as portas pra que ninguém saia, ninguém entre, e ele quer ficar com a família dele. Então ele decidiu tomar uma decisão aí em menos de um dia de voltar pra Inglaterra, vai voltar amanhã pra ficar perto da família dele. Inclusive, eu falei com o Gustavo, né, meu namorado, que se a coisa ficasse, né, realmente, por exemplo, se tudo fechasse como foi fechado na Itália e a gente ficasse aqui, trancado em casa por muito tempo, se tivesse a condição de voltar pro Brasil, eu também voltaria pro Brasil pra ficar com a minha família, com certeza. A gente já nota, assim, que os eventos maiores foram cancelados. Tem um centro de eventos de artes aqui perto da minha casa que foi cancelado, onde tem eventos bem grandes de música. Foi fechado também por um tempo. Então, eu acredito, né, a minha percepção é que a Austrália tá se caminhando para fazer o mesmo do que a Itália. Então, eu acredito que em algumas semanas aí a gente vai receber uma notícia que a gente precisa ficar em casa. Talvez não tão drástico como na Itália, mas que para que as pessoas tenham consciência, para que a gente consiga aí combater essa propagação do vírus de uma forma consciente, né? Todo mundo junto, todo mundo ajudando, pensando no próximo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma coisa, para um pouquinho agora, antes de terminar o vídeo, coloca aqui no comentário o nome da tua cidade e como é que tá a situação do coronavírus aí na tua cidade. O que acontece no teu bairro, tem alguma coisa diferente? Mas pra gente também se comunicar, não só ter a mídia, né, como referência, mas entre a gente trocar essa figurinha aí, porque eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece e eu não gosto também de só ficar olhando as notícias no YouTube, na televisão. Eu pondero bastante da onde que vem a notícia. Tem muita notícia falsa, tem gente que já falou que já encontraram o vírus, tem técnicas pra combater o vírus. Então, assim, gente, né, vamos ser bem conscientes na hora de compartilhar qualquer notícia nas redes sociais e sair falando que a gente não tem 100% de certeza, né? Eu não sou infectologista, eu não sou economista, eu não tenho a base pra falar sobre isso, mas eu posso falar o que tá acontecendo aqui, né, hoje, o que eu tô vendo com os meus próprios olhos. Então, espero que vocês tenham gostado e fica aí um beijo grande. Até o próximo vídeo.